Bem, e ele começa aqui dizendo, neste capítulo, capítulo 9, item 7, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas nós precisamos entender um pouquinho sobre a dor. O que é a dor? Para que serve a dor? Se nós não tivéssemos dor, nós não teríamos um equilíbrio orgânico. Porque um machucado, uma ferida, uma batida, alguma coisa, nós não sentiríamos, e isso comprometeria o nosso corpo físico. Então a dor é um sinal de alerta que todos nós temos. Mas nós, muitas vezes, nos equivocamos com relação à dor, porque, na verdade, ninguém quer sentir dor. E a dor é uma didática divina para com todos nós. Porque se aqui na carne, no corpo físico, ela faz com que a gente preserve o corpo, espiritualmente ela nos ensina a corrigir procedimentos. Porque todos os males físicos que nós temos, normalmente procedem do espírito, do perespírito, e é ele que nós precisamos tratar, porque Jesus foi um médico não de corpos físicos, porque todos que ele curou morreram, desencarnaram, né? Mais de 30 curas, mas foi um médico da alma. É isso que muitas vezes a gente não entende, não é? Ele usou o corpo físico, nos exemplificou, mas ele não tinha muito interesse no corpo físico. O principal interesse de Jesus era curar a alma, que é de onde origina todos os nossos problemas. E aí nós vamos entender a dor, e agora um pouquinho mais com esta mensagem do Espírito Amigo, dizendo que a dor é uma bênção. Até então a gente achava que era um problema, não é? A dor era um problema, né? E hoje a gente começa a entender que a dor é uma bênção, porque quando a gente passa a ter sintomas de problemas e de dores e de dificuldades, certamente existe por aí alguém interessado na nossa renovação espiritual. Olha aí que legal. Então agora a gente começa assim a perceber que a dor efetivamente não é algo para nos machucar, nos entristecer, nos colocar em condições constrangedoras. É para nos ajudar a nos educar. Olha que coisa boa, não é? Você sabe que não é muito fácil a gente entender a doutrina, porque em alguns casos as pessoas procuram muito assim, ligeiramente, o alívio da dor. Mas aliviar a dor de fora para dentro é uma coisa. O importante é a gente aliviar a dor de dentro para fora. Quando a gente começa a entender um pouquinho esse mecanismo, fica mais fácil. E aí nós vamos devagarzinho entendendo que com o tempo a dor já não vai mais nos afetar como nos afetava há tempos atrás. Porque a gente vai entender que nós precisamos corrigir alguma coisa tem de errado conosco. Bom, Jesus não se incomodava então com o aspecto material, não é? O aspecto do corpo físico. E aí esses dias eu estava vendo um exemplo que é muito interessante, mas é importante a gente ter esse início para a gente entender essa ideia que o Espírito Amigo trouxe para nós, porque é tão difícil, né? Vocês já pensaram, assim, em sã consciência, falar assim, a dor é uma bênção. Quem pode imaginar que a dor é uma bênção, não é? Quem podia imaginar? Agora a gente já pode começar a imaginar, porque nós trazemos em nós, todo mundo já sabe disso, um arquivo mental, é um acervo, um baú de vivência do nosso passado. E aí de vez em quando a gente vai lá, abre o baú e retira uma experiência mal sucedida que nós precisamos corrigir. Tem outra forma da gente entender isso. É como se a gente estivesse escrevendo um livro e depois a gente fosse ler o livro com a nossa vida, e aí numa determinada página você chega lá e fala, meu Deus do céu, olha o que aconteceu, olha o que eu fiz aqui. E aí? A gente tem que voltar lá e reescrever a página para ela ficar melhor, para ela ficar ficar em melhores condições, porque o que ela nos informa ali é uma coisa que nos entristece. Então a gente volta e corrige. Já ouviram falar essa alegoria, esse termo que a gente escreve, né? A vida é um livro em que nós vamos escrevendo todos os dias, não é? Com as nossas ações, com os nossos pensamentos. E o interessante é que as leis da criação são absolutamente perfeitas. E agora nós vamos entender por quê. Deixa eu deixar esse negócio aqui aberto aqui, depois eu pego ele de novo. Bom, quando a gente entende que nós precisamos corrigir,
Normalmente a gente tem que corrigir alguma coisa que ficou errada. Não é isso? A gente hoje aqui na Terra já consegue entender que a gente não consegue dar todos os passos certos. A gente dá passos em falso, dá passos errados, escorrega, cai, bate a cabeça, dá uma trombada, a gente faz coisas que não deve. Obviamente que a gente faz, não é mesmo? Aliás, não foi por outro motivo que Jesus, lembra aquele episódio de Jesus que ele falou lá para aquela turba que estava fervendo lá para atacar a pedra numa senhora? Ele disse assim, tá bom, vocês querem jogar pedra? Não, pode. Então faz o seguinte, quem nunca errou, quem nunca fez nada errado, começa jogando. E aí o que aconteceu? Ninguém teve coragem de jogar, né? Porque a gente, certamente, se for observar lá dentro dos nossos arquivos mentais, nós vamos achar, às vezes nem precisa fazer muito esforço, né? No meu caso, assim, coisa de meia hora atrás, 1h30, nem precisa fazer muito esforço, né? Não é mesmo? Quem é que já não teve vontade de pegar alguém pelo pescoço? Essas coisas, né? De vez em quando a gente tem essas coisas, né? Fica aborrecido com qualquer coisa, se irrita, né? Não consegue ficar em silêncio, né? Às vezes porque a pessoa não deu uma seta para virar à direita ou à esquerda, você já, em vez de você ficar quieto, né? Você já xinga, já fala, já esperneia, abre o vídeo, gesticula e faz, e acontece, meu Deus do céu. Qual a necessidade, né? Olha só, a gente quer educar as pessoas na base do pau, que é domesticar as pessoas, não é? Porque não sei se vocês sabem, os nossos animaizinhos domésticos, quais são? Sabe como eles foram domesticados? Embaixo de pau, pauladas. Foram assim. Então hoje eles são mansinhos, mas olha, demorou, viu, para eles se domesticarem, demorou bastante, viu? Então, a gente quer às vezes ensinar as pessoas ou domesticar as pessoas. Não raro, às vezes até o filho, né? A gente quer domesticar um filho, às vezes, né? Um vizinho, né? Sei lá. A neta também? Neta normalmente não, hein? A neta está aqui para bom, então. defender. Aí já é outra coisa, né? Porque normalmente neto a gente gosta de ver o circo pegar fogo mesmo, ainda fica feliz de ver ele feliz lá, quebrando tudo, rebentando tudo, pulando para tudo quanto é lado, rasgando o sofá, documento, quebrando vidro, quebrando... Ai, quanta saúde! Eu falei isso para minha filha, ela quer me matar. Neto é assim, né? A gente tem essa coisa, eu como tenho 6, então a gente sabe, né, que eles vêm e fazem o que querem e a gente gosta de tudo que eles fazem. Vai o filho fazer, né? Vai o filho ter feito aquilo na época. A gente domesticava eles, não é? Domesticava eles, né? Bom, então nós precisamos corrigir. Não é por outro motivo que nós estamos nesse planetinha, na Terra. A Terra é um planeta suscetível de espíritos como nós, que tem uma mediana evolução, mas que precisa, dentro dessa evolução, galgar novos degraus. Então nós vamos passar dificuldades, a gente vai viver dificuldades, a gente vai conviver com pessoas difíceis. Vejam, a gente vive uma aflição. 95% das pessoas vivem uma aflição por conta de 5%, de um grupo de pessoas que atemorizam a Terra. Se você pegar em números, não é? Em números, você vai perceber isso, menos de 5%, talvez seja até 2%, 1% dessas pessoas, não é? Que fazem coisas horríveis aí e atemorizam as pessoas e fazem a gente ter uma qualidade de vida muitas vezes sofrível, em alguns casos, não é? Dependendo das provas que nós precisamos passar. Mas aí é que nós vamos entendendo, a partir de agora, de que na verdade nós estamos neste meio porque temos um compromisso com este meio. Isso é importante. Por isso que a dor é uma bênção, porque nós temos um compromisso com ela e nós precisamos nos desfazer dela. Nós temos que nos desembaraçar dela. E como é que a gente desembaraça de um compromisso? Nós temos que agir, atuar, fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar olhando num sofá ou sentado numa cadeira de balanço ou numa rede as coisas acontecerem. Nós temos que agir. Muitas vezes nós somos convocados a essa ação em família, no trabalho, em diversas outras circunstâncias. Então, ele começa dizendo assim, no começo parece estranho, né? Falar, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário. Quando sofrerdes,
agradecei ou bendizei a Deus por vos ter querido provar neste mundo. Olha só. Porque o corretivo e a correção normalmente surgem para as pessoas que têm merecimento. O corretivo e a correção muitas vezes surge para as pessoas que já estão em condições de aprender. Como é que a gente vai dar uma questão de altíssima complexidade para um jovenzinho que está saindo das primeiras letras? Obviamente que nós não podemos dar essa complexidade. Então ele vai administrar de acordo com as possibilidades dele. Então lá, continhas menores, coisinhas mais simples. A gente olha de cima e fala, mas que vida boa, né? Só administra continha de mais, de menos vezes, dividir. Eu que tenho uma escolinha, a maioria dos meus filhinhos, meus aluninhos, tem uma escolinha no meio de uma favela. E a maioria deles querem fazer o quê? Querem fazer as coisas que os pequenininhos fazem, desenho, pintar. Aí os outros maiores querem fazer as coisas que os outros um pouquinho maior fazem, aquelas continhas de mais, menos, vezes, dividir, fazer continha. Eles não querem compromissos maiores. A gente também é assim, não é? A gente gosta de ver o outro passando aquela coisa e, que bom, nossa, a vida como é feliz. Mas ele ainda não tem maturidade. E, não obstante a isso, a gente vê também pessoas que, muito embora a gente tenha a sensação, tenha a ideia ou a ilusão de que são pessoas que estão na retaguarda da evolução, estão vivendo grandes provas, difíceis provas, justamente porque já conseguem administrá-las, realizá-las. Porque o Criador seria, por assim dizer, não seria justo em transferir para a gente problemas que a gente não tivesse capacidade de resolver. Seria injusto isso, não é? Seria uma coisa assim, ruim para todos nós. Aí você pensa, mas é porque você não está no meu problema. Provavelmente não, o meu talvez seja diferente. Sob a sua ótica, o meu parece mais fácil, mas na minha ótica ele também é difícil. Então, a gente vai entendendo que conforme o problema vai se aprimorando, a gente vai também com isso crescendo e se desenvolvendo. Uma coisa muito legal para a gente entender é que no fundo, nós vivemos experiências. No fundo é isso que acontece. É ruim ou é boa? No fundo é uma experiência. Então, passou por aquela experiência, é um aprendizado. Foi boa? Não, foi ruim. Eu fiz uma coisa ruim, mas você agora tem a experiência dessa coisa ruim. Não é mesmo? Então, muitas vezes, nós temos que passar por situações delicadas, complicadas, justamente para o nosso aprendizado. Então, algumas pessoas não precisam mais passar por certas coisas que outras pessoas precisam ainda. Então, o nível de evolução na Terra, ele é diversificado, cada um está num determinado degrau. Então, não adianta a gente exigir que aquele ou o outro tenha a mesma prova que a gente. Não dá para exigir isso. É um processo de compreensão que nós vamos tendo ao longo do tempo para entender por que nós estamos vivendo essa dificuldade e por que nós estamos enfrentando esse drama e por que nós estamos nos abatendo por conta desse drama, se a gente tem capacidade de resolvê-lo. Por que a gente não enfrenta, não olha de frente? Você consegue. Olha de frente, trabalha de frente. Não fica adiando. Muitas vezes a gente fica adiando, não é? Mas ele não para por aí, ele continua, olha o que ele continua dizendo aqui, fazendo uma força muito grande aqui para ler essa letrinha pequena, viu? Sede pacientes, a paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei de caridade de uns para com os outros. Mas aí ele faz uma advertência para a gente. A caridade que consiste em dar esmolas uns para os outros é a mais fácil de todas. Aí eu pergunto para vocês, é a mais fácil? Então, por exemplo, vamos criar aqui uma polêmica agora. Aí vem aquele menino e limpa o nosso vidro no farol. É muito fácil a gente dar uma moeda para ele? Muitas vezes não, né? Então, ela é a mais fácil, mas a gente muitas vezes sonega ela do necessitado. Ou do necessitado não, ou daquele que nos sugere, sugestiona, não é? Olha uma pergunta legal que Jesus fazia antes de praticar qualquer uma das suas curas. O que queres que eu faça? Olha só, vocês já aventuraram a perguntar isso para uma pessoa necessitada? Porque muitas vezes a gente vê o problema dela sob a nossa ótica, né? E muitas vezes ela precisa de alguma coisa que na nossa ótica seria outra.
Não sei se consigo... É muito complicado isso que eu estou falando? Muito complicado? Não. Não é porque... A maior parte vai ser dinheiro que a pessoa... No fundo, ela vai pedir dinheiro, né? Mas no fundo, ela não precisa do dinheiro. Ela precisa de algo mais. Talvez um pouco de atenção, uma palavrinha amiga. No fundo é isso. Mas a gente precisa ter a sabedoria de ter lá uma moeda quase insignificante, porque isso é que vai abrir a porta da gente poder lançar para ela vibrações de paz, de amor, de reconforto. Então, muitas vezes, essa moedinha insignificante para a gente pode servir de chave para a gente abrir uma portinha, para a pessoa dar um minutinho mais de atenção, você poder perguntar um nome, falar que ela vai vencer, que aquele é um problema provisório, que no fundo, Deus ama todos nós. Não é? O Evangelho tem uma recomendação semelhante, num dos capítulos, agora não consigo me lembrar qual, que ele diz assim, quando a gente encontrar um menininho, um malfeitorzinho, uma criança que está aí vivendo uma obscuridade na terra, que a gente repita para eles, né? Deus vos vê. Deus vos vê. Ou seja, ninguém está escondido para Deus. Ninguém está escondido para Deus. Isso dá até um negócio na gente, né? Porque a gente adora se esconder de vez em quando, né? Mas essa situação em São Paulo hoje, como é que a gente faz, hein? Vamos criar uma nova polêmica agora. Não, porque um dia eu estava no farol, o vidro aberto, ele veio com as mãozinhas sujas, um negocinho assim, me dá um tracado 10 nó de furo. No farol, lá em cima, perto do hospital das clínicas. Então eu não sabia nem, falei, calma, vamos dividir o que eu tenho, eu brinquei com ele, eu preciso do estacionamento, o outro eu te dou. E aí ele ficou calmo e me esperou contar, porque ele era pequeno. Uhum. Mas hoje em dia, como é que fazer caridade nesse sentido, né? É um problema mesmo, mas aí a gente vai avaliar devagarzinho, não é? Porque assim, a gente não tem as respostas que seriam próprias para todos nós, cada um tem a sua resposta. Mas eu andei pensando sobre isso. Nós também temos, felizmente, trabalhos com moradores em situação de rua há quase 30 anos. E a gente vai percebendo que em determinadas circunstâncias a gente vai aprendendo a lidar com situações assim um tanto quanto constrangedoras. Mas o que eu aprendi também é uma coisa que é um pensamento pessoal, não é da doutrina, não foi nenhum livro, é um pensamento pessoal. Vamos fazer esse à parte, para depois ninguém falar assim, o cara falou lá que o Kardec, né? Não é nada disso, tá bom? Mas no meu pensamento estreito, nós muitas vezes, eu não conseguia, eu me questionava muito, como é que uma pessoa consegue encontrar-se com outra aleatória, na rua, aleatório, né? Porque você parou no farol, ele foi lá, não foi uma coisa que estava esperando, que era você, que estava não era uma coisa assim. Está lá um aleatório, puxa, pega uma arma e te desfere um projétil, que leva você a óbito, a problemas de saúde grave ou uma situação delicada. Por que isso acontece? Será que é uma coisa que é o acaso? Não. Será? A doutrina responde que nós não temos acaso. Nós temos um compromisso com determinadas situações. Então é assim, por mais que você se esconda, feche, blinde, faça e aconteça, se você tem um compromisso de determinadas circunstâncias, o compromisso às vezes chega na sua casa sorrindo para você, é dentro da sua família. É o compromisso que você tem, não tem jeito de você escapar dele. Mas tem um jeito de escapar, sim. Eu falei que não tem, mas tem um jeito. É um negócio que o Pedro registrou lá nas suas cartinhas, que diz assim, o amor cobre uma multidão de erros. Olha só, o amor é capaz de nos afastar dos grandes compromissos, das grandes provas. A prática real e sincera do amor. Quando nós estamos sendo convidados pelas trevas, por algum motivo, a realizar algo ainda maior, nós precisamos seguir essa orientação, porque nós temos compromissos, seja com a infância, seja com o malfeitorismo, seja com situações dessa natureza. Nós precisamos encontrar uma forma de servir mais, de trabalhar mais na prática do amor. Essa é a conclusão que eu cheguei. Essa é a conclusão. O Chico tem uma passagem muito interessante de um senhor que tinha um filho que tinha um problema com as químicas.
E ele foi lá, desanimado, porque disse que já tinha mandado o filho para fora do país, em clínicas renomadas, em lugares renomados. Ele chegava, passava um pouco, de novo, entrava de novo na clínica. E o Chico então disse para ele: mas meu irmão, foi uma orientação específica para ele sobre um caso específico. Não significa que todos os casos sejam iguais. Convenhamos, né? Você precisa trabalhar com os presos. Aí o senhorzinho pensou assim: mas o Chico, acho que deve estar lelé na cuca. Eu estou falando uma coisa, ele está falando outra. Que coisa é essa? Aí o Chico tinha um poder extraordinário de leitura mental. Vocês sabiam disso? Ele conseguia saber o que você estava fazendo. Quando você estava indo para lá, para visitar ele, já sabia que você estava indo, aonde você estava, como você estava, sabia tudo. Aí você ia falar com ele, falar: você está falando de mim na estrada, né? Bom, eu sei que o Chico falou: não, eu não estou fora do eixo, mas os nossos benfeitores amigos estão falando aqui que o senhor precisa adquirir advogados para a sua causa. E como é que o senhor vai conseguir isso? Aí ele explicou, deu uma aula, deu uma explicação para a gente, que a gente tem tanta dificuldade. Quando a gente fala na prática do bem, as pessoas ficam assim um pouco perdidas, não sabem por onde começar, o que fazer, de que jeito fazer, como fazer, não sabem. Se a gente der os primeiros passos, os Espíritos vão encaminhando a gente para onde nós temos afinidades ou necessidades, não é? Veja os meus compromissos. Eu trabalho com preso, fundação, casa, morador de rua, favela. Imagina o que eu já fiz no passado. Aí eu tenho que vir aqui falar um monte de coisa para vocês, convencer vocês de serem melhor. Vocês já pensaram o que eu fiz no passado? Já dá para imaginar, né? Bom, aí você precisa de advogado para a sua causa. Mas como que acontece isso? Se o senhor vai na prisão, sabe o que acontece? A maioria deles não recebem visitas. A maioria deles não recebe. E muitas vezes o pai, a mãe, familiares, esposa, alguém às vezes já desencarnou e não consegue nem ir lá, porque não pode visitar, porque desencarnou. Ele vai lá, mas a pessoa não enxerga ele ou ela. Então, se o senhor vai visitá-lo, em nome de um pai, em nome de uma mãe, diríamos assim, levar uma palavra de atenção, de soerguimento, de educação moral, levar uma palavra que possa fazê-lo refletir no seu futuro, no que ele fez, no que ele pode fazer, no seu potencial, no amor que ele possui dentro dele. Quando você faz isso, você adquire advogados do outro lado da vida. Aí o que acontece? Porque eu acho que todo mundo já sabe, só estou falando o óbvio hoje, né? Todo mundo já sabe que o problema químico não se resolve apenas com situações materiais, laborterapia, não se resolve só com psiquiatria ou com remédio psiquiátrico, não se resolve só assim. Essa é a grande falha que a gente interpreta na atuação do Estado, porque o Estado não consegue enxergar algo além da matéria. Mas vamos continuar. Nós vamos chegar lá, né? Um dia nós vamos chegar lá. O que acontece? Quando uma mãe, um pai de família vê que você foi lá, visitou, conversou, levou assuntos bons para o filho dele, fica tão agradecido que pensa assim: eu preciso fazer alguma coisa por ele. Aí ele vai e descobre que seu filho tem um problema da química. Sabe o que ele faz? Ele vai em espírito conversar com todos aqueles que estão acompanhando seu filho. E vai tentar convencê-los de que dê uma trégua para ele. Não faça assim. Ele está sofrendo muito, a família está sofrendo muito. Venha comigo, vou te levar em algum lugar para te socorrer também. Essa vida não vai te levar a nada. No mundo espiritual, ele começa a conversar ou começa a trabalhar com os espíritos que estão envolvendo esse menino, essa pessoa. E aí, essa pessoa, esse jovem, esse menino, começa a ter alguns insights. Começa a ter assim: não sei o que eu estou fazendo aqui, olha como eu estou, todo desse jeito. Podia ir para minha casa, podia estar lá com a minha família. Ele começa a ter esse pensamento que ele não conseguia ter antes. Ele começa a pensar assim. Então, é como se você pegasse uma alavanca e tivesse mais facilidade de arrancar alguma coisa de um buraco. Essa alavanca espiritual. Porque eles trabalhando do outro lado e ele tendo essa espécie de lucidez, aí ele consegue com mais facilidade receber uma ajuda
e aí ele vai buscar uma ajuda, aí ele toma lá um remedinho, ele está certo que aquele remédio ajudou muito ele, está certo que aquilo resolveu a vida dele, aí ele volta para casa, ele tenta se levantar, se levanta, entra num processo de abstinência, enfim, ele busca uma resistência para resolver o seu problema, ele busca uma forma de se ajudar. Então foi neste sentido que o Chico falou para esse senhor. Então muitas vezes nós estamos envolvidos de problemas ou com problemas que a gente não sabe como resolvê-lo. E às vezes nós podemos, muitas vezes, buscar, continuar, perseverar, trabalhar na prática do bem em qualquer circunstância. Na circunstância que nós tivermos afinidade, não importa qual seja, mas na circunstância que nós tivermos afinidade. Fazermos algo por alguém, proporcionarmos um pouquinho de possibilidade, de alegria, de contentamento, de felicidade para alguém. E nós podemos fazer isso. É só abrir um pouquinho os olhos que a gente vai observar ao nosso redor pessoas que precisam de um pequeno apoio. Mínimo apoio, muitas vezes. Mínimo. Nem é pequeno, é mínimo apoio. Que nós já podemos oferecer. Então, esta é a forma que nós vamos conseguir também aliviar a nossa dor, aliviar o nosso problema. Porque olha o que o Pedro fala lá. O amor cobre uma multidão de erros. Algumas pessoas não são obrigadas a entender isso, nem desta forma, mas o que nós podemos dizer é assim, quanto mais nós trabalharmos por uma engrenagem divina, mais a engrenagem divina trabalha por nós. Então, às vezes, era possível que a gente tivesse que viver aí um drama qualquer, em alguma circunstância, e por conta de estarmos favorecendo, de estarmos preocupados com os nossos semelhantes, nós temos um alívio desse problema. Tem uma historinha do Chico, eu acho que não está nesse livro aqui não, Cartas e Crônicas, mas é um desses livros do Chico, e tinha um senhor que foi um senhor de terras, e ele era aquele capataz de terras, capataz de sítio, de fazenda, na época da escravidão. Então o escravo escrevia, não lia, ele tirava vida, punha naquela moenda de cana, fazia coisas horríveis, não é? Para ser temido, para ser aquela pessoa influente, poderosa, não é? Então ele fazia coisas terríveis. Perversidade mesmo, perversidade. Bom, no mundo espiritual ele tomou consciência, graças a Deus ele entendeu que ele precisava renovar-se. Ele voltou para a Terra. E aí o que acontece? Ele foi trabalhar numa empresa de máquinas, essas coisas. Só que na empresa ele se desdobrou em favor dos seus colegas. Então ele tinha um cargo um pouquinho melhor, ganhava um pouquinho mais, então ele emprestava dinheiro para um, ajudava o outro, fazia algum serviço para alguém. Ele estava o tempo inteiro favorecendo as pessoas na empresa. O tempo inteiro. Um belo dia ele enganchou o dedo e tirou um pedacinho do dedo na máquina. Todo mundo fala, tão bom, uma pessoa tão boa foi acontecer isso com ela. Mas como que Deus é injusto? Meu Deus do céu, mas que coisa! E todo mundo lamentou, reclamou. E um belo dia ele teve uma revelação espiritual. Qual foi a revelação? Ele viu, assim, talvez em sonho, não é? Não posso precisar agora, que faz muito tempo que eu li essa lição. Ele viu um pouco das ações que ele tinha, que ele fazia nesta época. E aí o que aconteceu? Veio lá uma pessoa e disse assim, olha, o seu compromisso era ter perdido o braço inteiro. Era esse o seu compromisso. Só que pelo bem que você proporcionou para aquelas pessoas que conviviam com você, o que te aconteceu? As leis da criação relevaram o seu compromisso, diminuíram o seu débito. E para que o ensinamento ficasse firme nos propósitos da criação, nós chegamos à conclusão que poderíamos beliscar um pouquinho no seu dedo, que isso teria o mesmo efeito, como se nós tivéssemos tirado o seu braço nessa máquina, né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente vai percebendo que a prática do bem alivia os nossos problemas e os nossos defeitos do passado. Não os nossos defeitos, porque falar em defeito é uma coisa que parece que só prejudica a gente. Quando a gente fala débitos e problemas, é porque nós prejudicamos alguém. Não é? Quando a gente prejudica só a gente mesmo, é uma coisa, mas quando a gente prejudica outras pessoas, é outra coisa, é outra situação.
não é mesmo? Então, essa é, na verdade, o motivo pelo qual muitas vezes nós temos que passar por esta ou aquela aprovação, que é justamente a forma didática que a criação tem com a gente, para que a gente possa se corrigir, se melhorar, resgatar problemas. Mas olha, ele continua aqui dizendo assim, ó. Ele fala que a esmola é a mais fácil de todas, nós paramos aí, não foi? Fala assim, existe uma bem mais meritória, porém, uma bem mais difícil, porém bem mais meritória. Sabem qual é? Aquela de suportar as pessoas que Deus colocou no teu caminho para te provar. Essa é difícil, né? A moeda não é muito difícil, mas aguentar uma pessoa que a gente tem diferença, aí é diferente, né? Aí é diferente. Você tem vontade de sumir, de se distanciar da pessoa, você tem vontade de tanta coisa, não é? Você não se conforma, como que aquela pessoa faz aquilo com você, como é que ela tem essa atitude, como é que ela age assim, por que ela fala isso, por que ela fala aquilo. E é justamente esta caridade que nós precisamos de nos aguentarmos uns aos outros. E aí é que está o cerne do problema, né? Porque normalmente a gente muitas vezes movimenta o mundo, mas não consegue levar um desaforo para casa, não é mesmo? Bom, mas aí ele fala assim o seguinte, olha o que ele fala. É preciso considerar que os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos, por outro lado, então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que os problemas. A gente já conseguiu perceber isso? Que as bênçãos são muito maiores, muito maiores. De repente a gente tem 10 situações para viver determinadas coisas, você tem problema com 3, mas ainda tem 7 coisas boas. Você tem uma boa família às vezes, você tem uma casinha razoável, você tem uma vidinha meio equilibrada, você se alimenta bem, você tem motivos de alegria por diversas razões, tem os dissabores, os problemas, mas tem muitos motivos de se alegrar, você consegue discernir, você pensa, você tem um corpinho inteiro, você consegue passear, você consegue fazer tanta coisa, e aí a gente muitas vezes se concentra nessas coisas. Imagine só. Então ele fala assim, observe as coisas que você já tem, as bênçãos são mais numerosas. Numa encarnação, a gente não pensa, né? 60, 70, 80, 90 anos, muitas vezes. Acho que 80, 90% da encarnação, nós tivemos uma encarnação tranquila. 10% dela foi turbulenta, 10%, sei lá, de 80 anos, 8 anos, sim, dividido por 80, né? Dá 1 a cada 10 anos. Você tem um problema, 1 a cada 10 anos, um problema de sabor, um problema, uma dificuldade. Mas e os outros 80%, 90%? Não é? Então nós temos que lembrar das bênçãos. Furou o pneu do carro na chuva, por exemplo, né? Meu Deus do céu, vou furar bem aqui, vem agora, meu Deus do céu. Aí que você nunca pensa, não. Mas eu tenho carro, mas eu tenho estepe, mas eu tenho guincho lá, macaco. Não, posso ligar para o fulano vir aqui levar meu carro, não sei para onde. Não é? Quer dizer, você andou com o carro, sei lá, 200 vezes, aconteceu isso uma vez. Não é? Tem gente que passa sem furar o pneu, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos sem furar um pneu. Imagina só. E aí acontece alguma coisa, meu Deus do céu, como é que foi acontecer uma coisa dessa? A gente muitas vezes faz isso, tem esse problema, não é? Aqui na Terra, por exemplo, a gente tem os fenômenos naturais, aí nós vivemos esses anos aí também um tanto quanto embaraçados com essas informações desencontradas, um fala uma coisa, outro fala outra, a gente ficou assim 2 anos meio perdidos, não é? Mas, poxa vida, há quanto tempo o mundo não tem um problema parecido ou semelhante? 50 anos, talvez? 60 anos, 70 anos? Tem os problemas, mas os problemas estão aí naturais. Outro dia eu estava pesquisando que os problemas de pressão alta, que 90% da população tem, mataram no último ano quase 500 mil pessoas, só no Brasil. Aí você fala assim, tem alguém fazendo algum tipo de campanha de pressão alta? A gente não vê, não é? Não vê.
E é um negócio que está há anos acontecendo isso e ninguém fala nada. Tudo bem, se alimente como quiser, faça o que quiser da sua vida, e não, sabe, é uma coisa assim... A gente não vê uma coisa mais específica, martelando na cabeça, olha, se ative, cuidado com a alimentação, procure sempre verificar como é que você anda e tudo. Isso a gente pode se ajudar um pouquinho, mas a gente não vê. Então é por isso que a gente pensa assim, nossa, mas de alguma forma a gente vai ter que desencarnar também, não vai? Não tem esse tipo de pensamento? A gente tem que pensar isso, de algum jeito a gente vai desencarnar. Todo mundo já tem uma bomba dentro de si, que é a pressão alta, né? Se eles ligar a bomba lá, lascou, né? Porque a bomba bombeia muito alto, estoura uma veia lá, acabou, já era, né? Ó, dona Áurea, normalmente isso deriva de um problema de circulação, um problema de ou pressão alta, ou entupimento de veias, essas coisas, né? Nós temos dentro de nós, então o plano espiritual sabe... Eu não sei onde que está guardado, na gente registrado o prazo de validade, mas na gente tem algum lugar, tem aqui, algum lugar que está escrito 2025, 29, 28, 23, tem algum lugar que está escrito aqui que vai falar assim, ó, perdeu a validade. E agora está fazendo hora extra. Você vê que tem algumas coisas que depois da validade ainda serve, né? Ainda serve para alguma coisa, né? Mas tem outras que não, né? Quando chega na validade já está muito ruim. Então, muitas vezes a gente se concentra em coisas que não precisa, não tem necessidade. Eu estou estendendo muito? Não. Ainda? É hoje aquele dia que nós vamos até meia-noite? Não. Não, né? Deixa eu passar. A vida é difícil, bem eu sei, ela se compõe de 1000 nadas que são picadas, que no fundo acabam nos ferindo. Um nada aqui, o trânsito... Quando que você vai ver aquele carro de novo na sua vida? Nunca mais. Então é um nada, né? É uma impressão que não é nada. Vocês conseguem fazer um recapitulamento mental e lembrar o rosto das pessoas que vocês cruzaram hoje, durante o dia, no trabalho, na rua, em qualquer lugar? 90% das pessoas que cruzaram o nosso caminho, a gente nem se lembra quem foi, né? Esse é o tal nada. É alguma coisa, mas é alguma coisa que não fica registrado na gente, assim, de uma forma mais evidente, não é? Então é composto de 1000 problemas, de 1000 nadas, que no fim acaba nos ferindo, porque às vezes a pessoa faz uma malcriação que a gente nem conhece, a gente se aborrece, se irrita, sei lá, se tropeça, cai na rua, se fica nervoso, se machuca. Acontece, essas coisas acontecem, não é? Acontecem com muita frequência. E aí ele continua assim, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos. Aí ele fala das consolações, das compensações que temos, essas coisas todas. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Então você fica para baixo, né? Para baixo, para baixo. Eu vi um senhor estudioso da depressão, aliás, uma curiosidade que não serve para nada, mas eu vou falar para vocês. Sabe como é que eles chamavam a depressão, síndrome de pânico, essas coisas no passado, no tempo de Jesus? Endemoniado. Endemoniado. Mas aí está a maior dica que a ciência poderia ter, mas ela não enxerga. O que significa endemoniado? Sinal que tem influência de alguém. Eles não conseguem enxergar isso. Tem um problema químico, obviamente. Claro que tem uma torneirinha que abriram lá, fizeram um furo e estão arrancando alguma química que a pessoa tem falta. Mas eles não conseguem entender. Está lá 2000 anos, a dica está aí clara para todo mundo entender. Tem influência de fora. E a gente não consegue alcançar. Toma um remedinho, toma não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem. Mas e a influência de fora? Não faz nada? Fica quieto? Tem que agir também com essa influência de fora. Quantas pessoas Jesus não tirou desse tal endemoniamento? Né? Lembro daquele senhor que tinha lá dezenas de espíritos ao seu lado, e aí os espíritos não conseguiam nem olhar para a cara de Jesus, né? Porque ficou imaginando, né? E não, Senhor, a gente não quer nada com você, mas permite que a gente saia daqui dele aqui e vai para outro lugar. Ele permite, então vai. Pegaram e foram. O moço se livrou e ficava andando no cemitério, morava no cemitério. Lembra dessa passagem?
E um monte de outros, aquela criança que o pai levou para Jesus, que o filho caía no fogo, caía na água. Ah, eu levei para todos os seus discípulos e ninguém conseguiu ajudar ele. Ele fala, eita povo, que sem fé. Lembram disso? Não é? Traz ele aqui. Aí, só de olhar, né? O magnetismo do Cristo era uma coisa impressionante, obviamente. Mas a gente vai vendo isso, não é? Vai vendo essas coisas e vai percebendo que tem. Vou falar uma coisinha. Pois não. Que me lembrou. Você falou sobre as pessoas que estavam endemoniadas, era isso que chamava na época, né? Eu tive uma passagem, meu filho mais velho, ele tinha muitos problemas, assim, de bronquite, doencinhas de criança, e eu levava uma senhora para dizer aqui tudo isso, ele está com 55 anos, ele era pequeno. E ela trabalhava no manicômio de... Franco da Rocha. Franco da Rocha. Ela era, se via que ela era uma benzedeira, era muito assim, boa, ela benzia as crianças ficavam boas de um bom tempo. E ela me falou um dia que 99% das pessoas que estavam lá eram problemas espirituais, ficavam doentes por causa dos medicamentos fortes que acabam com o psiquiatra dando. Ela falou isso para mim só 55 anos atrás. Imagina só, né? E ela falava isso lá dentro, mas ninguém acreditava. Eram problemas espirituais. Então, veio nisso que você falou agora, né? Então, a gente não tem a solução para todos os problemas do mundo, né? Mas eu percebi que isso era uma dica muito grande, né? Se naquele tempo eles acreditavam nisso, né? Tinha um pavor de doença de pele, lembram disso? Que qualquer coisa era lepra, separava a pessoa e não sei o quê, não é? Mas, enfim, a gente vai percebendo que, na verdade, o problema não está assim muito longe da gente. E muitas vezes também está ao nosso redor, mas normalmente tem uma deformidade moral a ser corrigida. E é isso que nós precisamos corrigir. E o interesse de Jesus era justamente esse, de curar o espírito, era o médico de almas, não é? Esse é o principal médico, porque ele tira, ele resolve o problema no nascedouro, né? Quando a gente põe um remedinho. Eu lembro quando era jovem, não faz muito tempo, acho que uns 600 meses atrás, mais ou menos, tinha um negócio que os meninos pensavam assim, mas isso daí ele cura, mas ele só tampa e por dentro fica machucado. Era um tal de sulfa, lembram disso? Que punha sulfa, a senhora lembra? Então, punha sulfa, aí parece que cicatrizava, mas por dentro ficava machucado. Não sei se era um tabu das crianças, que a gente estava toda hora raspado, machucado, caído, destampado, estava toda hora assim, tampa do dedo, joelho, essas coisas, né? Outro dia eu pedi para o meu neto subir na árvore, quase que eu tive que mudar de casa, meu Deus do céu. Falei, dá licença, pô, isso até eu subo nessa árvore aí, pô. Mas não é, imagina só. E vê também se isso é coisa de falar para o neto fazer, né? Não é? É coisa para falar? No interior Bom, se eu precisar, eu mando chamar a senhora para a senhora me ajudar lá, tá bom? as avós não deixam, né? Então ele fala assim, coragem, meus amigos, muita coragem. O Cristo vos deu modelo e ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada tinha de se censurar. Imagine, o Cristo não tinha nenhuma prova a passar pela terra, nada, absolutamente nada. Mas nós criamos um karma terrível de ter imposto ao Cristo tudo aquilo que nós impomos, né? Querem saber uma coisa interessante sobre o Cristo? Tá tranquilo. Tem aquele episódio da crucificação, e ele carrega a cruz, e aí um soldado vê que ele está muito cansado, convoca um sirineu. O sirineu é quem era da Sirineia. Estou tentando lembrar o nome daquele senhor lá, eu sei o nome dele, mas agora me fugiu porque também não estava nesse contexto aqui. Simão. Aí o sirineu tinha ido lá, sabe para quê? Para pedir pela filha dele. Olha só. Quando ele chegou lá, viu aquela confusão, falou, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas bem na hora, o soldado pediu para ele ajudar a carregar a cruz do Cristo. Aí ele vai pegar a cruz e fala, Senhor, a minha filha,
O Cristo estava ali, né, debilitado, todo estrupiado, lascado. E ele pediu pela filha dele. Para vocês terem uma ideia que aquilo não estava incomodando em nada o Cristo, ele estava absolutamente sereno com tudo aquilo que ele tinha passado, estava absolutamente equilibrado e absolutamente sereno. Quando o Cirineu vai entregar de volta a cruz, que foi só um pouquinho, né, que na verdade foi só um pretexto, né, para ele, ele fala, pode ir que sua filha já está curada. Quer dizer, aquele descansinho que era para ele ter da cruz, né, ainda pediram para ele ver a filha, o Cirineu ainda pediu, Simão pediu para ele ver a filha, e ele atendeu a filha do Simão Cirineu. Olha só que interessante. Então isso é para mostrar como que estava o pensamento do Cristo, a serenidade, o bom ânimo, como é que estava, apesar de tudo aquilo que ele estava sofrendo. Mas por quê? Porque ele conhece a verdade, coisa que nós não conhecemos, não é? Não tem lá a mensagem do apóstolo? Conhecereis a verdade vos libertará. E a gente ainda fica rodando em círculo, porque pela nossa ignorância, porque na verdade a gente erra, na maioria das vezes, por ignorância. Um dos motivos pode ser rebeldia também, né? Que a gente é meio rebelde, né? A gente sabe que não pode fazer, mas faz, é rebelde, não é? A gente erra por ignorância. Então, o Cristo tinha todo o conhecimento que se pode ter na Terra, não é? Porque imagine todas as proezas que ele realizou e tudo que ele representa até hoje na nossa vida. Então ele tinha todo o conhecimento e aquilo obviamente não estava tirando ele do sério, não estava o desequilibrando, não estava criando nenhum problema para ele pessoal, mas estava criando um problema para nós como humanidade, não é? Porque a gente tem que conviver com esse tipo de imperfeição até hoje, com esse tipo de procedimento que nós tivemos, né? Não raras vezes, não raro de nós, participamos daquilo, né? Não raros de nós, elegemos o Barrabás como a pessoa para ser libertada, não raros de nós, aceitamos aqueles trocadinhos, porque aquilo foi uma conspiração financeira, não sei se vocês sabem disso. Os sacerdotes do templo começaram a dar dinheiro para as pessoas gritar Barrabás. E eles eram miseráveis, viviam uma miséria terrível, pegavam lá uma moeda, lá guardava, e só para gritar o Barrabás, e nem sabia exatamente o que estava fazendo. É mais ou menos o que acontece hoje, não é? As pessoas gritam, esperneiam, fazem, acontece e não sabem exatamente o que estão fazendo. E Jesus, no átimo da cruz, no hino da cruz, diz para todos nós, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não sabíamos mesmo, né? Até hoje a gente não sabe direito ainda, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Dá para terminar com a poesia? Claro. Caridade, glorificada. Glorificada sejas onde fores. Mãos que te fazem sol, apoio e ninho, para todos os tristes do caminho. Mão que revela um lírio aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores. Mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do seu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana. Olha que legal agora. O amor de Deus na inteligência humana. Já pensaram? O amor de Deus na nossa inteligência? Uma estrela engastada noutra estrela. Praticar o bem, praticar a caridade, significa que nós estamos atuando sob o amor divino. Olha só. Vamos deixar as nossas picuinhas de lado, né? E vamos atuar com o amor divino. Em qualquer direção, não importa qual, em qualquer uma delas. Que Deus nos abençoe. Não desanime, viu? Não desanime, porque na próxima